Universidade Popular dos Movimentos Sociais busca reunir o maior número possível de ativistas, pesquisadores e artistas para um diálogo alternativo e intertemático. Proposta pelo sociólogo português Boaventura Souza Santos, que é um dos entrevistados dessa semana do nosso programa, essa universidade muito especial tem a missão de gerar reflexões e construir uma agenda de trabalho para viabilizar propostas de ação global transformadoras com a participação ativa dos movimentos sociais. Reunir o conhecimento acadêmico ao conhecimento popular é uma das missões da universidade e é também um grande desafio para a saúde coletiva. Hoje nós vamos conversar sobre saúde coletiva e a Universidade Popular dos Movimentos Sociais com Fernando Carneiro, professor de saúde coletiva da Universidade de Brasília. Fernando, muito obrigada pela sua participação aqui no programa. Você está vindo diretamente de uma participação na Cúpula dos Povos, também já reunindo esses movimentos sociais. Como é que foi essa participação lá? Exatamente, acaba de chegar de uma plenária de socialização da Universidade Popular dos Movimentos Sociais dos resultados da oficina histórica que realizamos há 3 dias atrás durante aqui a Cúpula dos Povos, né? Aqui na Rio+20. Foi em Bom Retiro, aqui próximo Exatamente. ao Rio, né? Como é que foi essa oficina? O tema da oficina foi saúde, sustentabilidade e bem viver. E reunimos num local que tem todas as características para não só acolher os participantes, mas para que se praticasse e vivenciasse o bem viver, porque é a primeira RPPN do Rio de Janeiro, de 500 hectares, uma área onde não se utiliza agrotóxicos. Explica primeiro para quem não sabe o que é RPPM. É uma reserva particular do patrimônio natural e de Mata Atlântica, onde se produz sem agrotóxicos, né? Se estimula a alimentação viva, né? A vivências de toda a ordem no sentido de integração com a natureza. Então foi nesse contexto, né, de autogestão e também de um lugar onde a gente tem uma relação mais estreita com a natureza que se deu a oficina da UPMS aqui. Tudo a ver com o clima, eu acho, o objetivo aí da Cúpula dos Povos. Agora, Fernando, você foi um dos responsáveis pela presença do Boaventura no Brasil dessa vez, que é uma pessoa muito incrível, né? Tem ideias, é um sociólogo português que tem ideias muito inovadoras para o que se conhece, esse padrão do que é a saúde, do que são os movimentos sociais, essa união dos movimentos sociais, que fortalece cada um desses movimentos também. Então, queria que você falasse um pouco sobre essa figura e por que tanto empenho em trazer esse movimento para o Brasil e fortalecer essa ideia da Universidade Popular dos Movimentos Sociais. Na verdade, o Brasil já tem uma história de mobilização popular no campo da saúde que vai desde da reforma sanitária até o movimento da educação popular e saúde, inspirado em Paulo Freire, né? No Brasil se faz muita coisa parecida com o que Boaventura tem escrito. E eu, particularmente, também sou membro do GT de Saúde e Ambiente da Abrasco. E nós participamos em setembro de 2011 do primeiro Encontro Nacional de Diálogos e Convergências em saúde ambiental, justiça ambiental, agroecologia, soberania alimentar, feminismo e economia solidária. Foi um momento que se encontrou diversas redes de movimentos sociais que tinham pautas até próximas, mas trabalhavam de forma isolada. Então esse encontro de diálogos e convergência foi um marco de tentativa de esses movimentos de alguma forma se integrarem. O grupo do Boaventura da UPMS ficou sabendo da realização, né, desse evento. A gente participou como Abrasco, com a Associação Brasileira de Saúde Coletiva, e nos convidou para participar da oficina da UPMS, que aconteceu também no Fórum Social Temático, em Porto Alegre, em janeiro. E uma das deliberações desse Fórum Social Temático foi a realização prévia à Cúpula dos Povos de uma oficina sobre a questão da saúde e da sustentabilidade do bem viver, né, que é essa matriz andina de pensamento em que a natureza também é vista não como um recurso ou um serviço, mas como um sujeito que também tem direitos, né, constitucionalmente já garantidos agora nas constituições plurinacionais da Bolívia e do Equador, que o próprio Boaventura teve influência e participou de alguma forma na discussão. Então, acho que resumindo, né, foi eles que nos procuraram porque identificaram convergências, né, e quando a gente encontrou, vimos que podíamos fazer uma integração, porque acho que o sentido da UPMS é convergente com várias coisas que já se faz no Brasil, né? A exemplo do Encontro de Diálogos e Convergências, a exemplo do próprio movimento da educação popular em saúde, né? E a novidade dessa oficina foi a incorporação pelo movimento da educação popular em saúde da UPMS.
Agora, é interessante vocês estarem fazendo esse movimento num evento paralelo a Rio+20. A saúde ficou muito restrita a uma pequena parte dessa conferência. Queria que você trouxesse, então, como é que você vê a inclusão da saúde como tema, tanto na Rio+20 como na Cúpula dos Povos. Um dos grandes diagnósticos, por exemplo, de coisas que estão acontecendo no Brasil, que são inspiradoras do movimento da OPMS e do movimento e outros movimentos afins, vou te dar um exemplo de uma coisa que já foi lançada, inclusive, na cúpula, que é a questão dos agrotóxicos, né? Na oficina da OPMS, a campanha nacional contra os agrotóxicos pela vida, a campanha permanente, ela tem sido colocada como um modelo a ser seguido, porque ela tem praticado a ecologia de saberes, né, que é uma das principais categorias analíticas, né, conceituais da OPMS, que é o diálogo horizontal entre o conhecimento científico e o conhecimento popular. Tanto que na participação nas oficinas da OPMS, 75%, né, em torno de 70% são movimentos sociais, outros 30% são intelectuais engajados, né? Isso na campanha também se dá, porque a Abrasco faz parte da campanha, a própria Fiocruz faz parte da campanha, o INCA, mas a Via Campesina, a MST. Então, as estratégias da campanha são hoje compactuadas entre cientistas engajados, né, para um futuro melhor e, ao mesmo tempo, os movimentos sociais que têm suas pautas. Então, está sendo um intenso diálogo de saberes, que é muito próximo ao que a gente chama da ecologia de saberes. São algumas das novidades que têm fluído e como a Abrasco lançou um dossiê em relação aos impactos dos agrotóxicos, exatamente no início aqui da cúpula, isso está tendo um grande impacto e está mostrando que a saúde tem muito a dizer na questão de desenvolvimento. Nós somos o maior consumidor de agrotóxicos do mundo, né? E quem tem pagado a conta é a saúde da população brasileira e a saúde dos ecossistemas. Então, são temas que a saúde ela emerge, né? A situação é alarmante, né? E a OPMS também se debruçou sobre isso e identificou como um foco estratégico de ação frente ao contexto brasileiro, tanto a nível nacional quanto internacional. Mas você percebe alguma mudança, por exemplo, da Eco 92 para cá e acredita que esses dois eventos podem trazer frutos para um futuro próximo? Bom, se passaram 20 anos, acho que muita coisa mudou, né? Eu acho que a questão ambiental tem tido, de forma geral, uma maior consolidação, mas, ao mesmo tempo, em função do próprio padrão de desenvolvimento que o Brasil tem adotado, onde 70% por exemplo, das nossas exportações são de produtos primários, minerais e agrícolas, e isso tem gerado um processo de exaustão das nossas riquezas naturais. Então, nós estamos exportando, na verdade, água, biodiversidade, né? E isso realmente se agudizou nos últimos anos, né? Na Eco 92 não estava tão forte como agora, só nos últimos 10 anos isso cresceu assustadoramente em função da participação do Brasil dessa forma no mercado internacional. Então, a gente tem a crise do Código Florestal, né, com a sua liberalização em diversos pontos, né? A própria omissão do SUS para a questão dos agrotóxicos, o SUS hoje não tem capacidade nem para contar os mortos e doentes desse modelo. Então, é verdade, você não vê estatísticas sobre o que se tem de intoxicação por agrotóxico, né? Elas existem, mas são muito frágeis, subnotificação enorme. Esse sistema não está tendo devido investimento por parte do governo, né? Então, nós como Abrasco, inclusive, né, como campo da saúde coletiva, temos colocado muito nessa perspectiva de cobrar o papel do Estado nessa questão. O que a gente viu nos últimos 20 anos no Brasil é que o Estado tem sido forte para apoiar, por exemplo, o agronegócio, mas tem sido mínimo para vigiar os impactos desse modelo na saúde e no ambiente. É muito mais tratamento do que prevenção, né? Sim. Ou somente, praticamente. Na verdade, mal se trata do que as pessoas estão sofrendo e pouco se vigia e se promove saúde nesse campo, né? Não tem investimento ainda qualificado nisso, né? Então, existem ainda sérias lacunas que, mesmo após a Eco 92, houve um avanço institucional da constituição desse campo de saúde e ambiente através da vigilância ambiental e saúde no nível federal, estadual, municipal, né? É um campo que está se consolidando institucionalmente, mas a exemplo da questão dos agrotóxicos, né, tem muito para ser feito em termos de preparar os estados, preparar os municípios para estar executando ações de vigilância, promoção. E é uma questão que a gente tem colocado, que nós da saúde somos muito bons para identificar riscos, mas nesse campo a gente tem que ajudar a promover também um outro modelo de desenvolvimento. Então,
a gente entende que a agroecologia ela pode ser uma estratégia de promoção da saúde. Então, para ela exercer esse papel, é importante que a gente entenda que a saúde não se dá só dentro das unidades de saúde, que é muito importante que a gente ultrapasse os muros das unidades de saúde e possamos potencializar hortas medicinais, essas hortas sem agrotóxicos, as feiras agroecológicas, porque isso é fazer saúde. E os movimentos coletivos e sociais têm tudo a ver com isso, né? A gente vai fazer um rápido intervalo e na volta a gente fala sobre os movimentos sociais e a importância desses movimentos para a saúde coletiva. Não sai daí. Estamos de volta conversando sobre saúde coletiva e a Universidade Popular dos Movimentos Sociais com Fernando Carneiro, professor do Departamento de Saúde Coletiva da Universidade de Brasília. Fernando, qual é a importância dos movimentos sociais e de que forma eles interagem com a questão da saúde coletiva? Não teríamos hoje saúde coletiva no Brasil se não tivéssemos tido uma grande participação social na luta pela reforma sanitária e pelo SUS. É uma característica que diferencia o Brasil de boa parte dos países do mundo, uma intensa participação social na luta pela saúde. Na oficina da UPMS, isso se manifestou de forma muito clara, e principalmente pelo movimento da educação popular e saúde, né, que tem sua base no método, na teoria de Paulo Freire, né? Vimos muitas convergências, né? E acho que a metodologia da UPMS, ela bebe na água da fonte de Paulo Freire e também, já que já se passou tantos anos, né, bebe na fonte também de outros teóricos e de uma situação que mudou muito nos últimos anos, que é a diversidade que existe em movimentos sociais. Então, movimentos no campo, né, feminista, LGTB, mas também indígenas, movimento negro, população de rua, quer dizer, tem uma diversidade de movimentos que na época do Paulo Freire essa afirmação não era tão presente, então ela acolhe. E até talvez interessante salientar que os movimentos sociais estão dentro dos conselhos de saúde, participam ativamente nas conferências de saúde, né, em todas as instâncias de municípios, é uma potencial enorme de trabalho. E sem isso o controle social no SUS não existe, né? Pois é, e outra coisa muito importante que vale a pena destacar, que é um conceito que o Boaventura tem nos trazido e que reforça muito o que já foi feito no Brasil, que é a extensão ao contrário. O que é a extensão ao contrário? É que os movimentos sociais ocupem as universidades, né? A gente quer que o PMS facilitar esse tipo de ação. E no Brasil isso já acontece com o movimento da extensão popular, né, as práticas críticas de extensão. Eu acho que a UPMS é mais uma força nessa direção, que fortalece as pessoas, né, os professores, os docentes, pesquisadores que querem sair dos muros da universidade, né, e fazer um trabalho junto com os movimentos, né, as comunidades de transformação social, ambiental, né? Então, é uma metodologia que também cria um ambiente favorável para esse tipo de inversão, né? Porque até o conceito de extensão parece que nós estamos estendendo o conhecimento, né? O Paulo Freire já dizia em extensão e comunicação que tinha limitações aí essa prática. Então, é preciso transformar realmente o que se faz na extensão universitária brasileira em algo realmente que não é uma mera consultoria ou assessoria. Não, é um projeto de complexidade para a transformação social. Eu acho que no horizonte desses movimentos, da educação popular, do Diário das Convergências, da UPMS, no horizonte é a construção de um novo projeto de sociedade, né, que não dá para ser feito só com o governo, com o Estado. E nem de uma hora para outra, né, Fernando? Isso leva um tempo, né? Isso é construção para uma geração, né? Mas eu acho que eu sinto que a novidade e do acolhimento de tantos movimentos que muitas vezes trabalhavam, né, atuavam de forma desarticulada. Nós tivemos um exemplo na oficina que o Movimento Nacional de Pessoas que Vivem nas Ruas se colocou só no primeiro diagnóstico. E no final ele já se via parceiro de diversos movimentos, né? Então, quando a gente fala de diálise e convergências, é quando criar um ambiente favorável para a gente não olhar só o que nos separa, mas focar no que nos junta para um projeto maior de transformação social. E os movimentos sociais têm pressa, porque tem sentido, né, na pele a criminalização de suas lutas por um mundo melhor. Então, acho que está na hora de sairmos da retranca, né, como se diz no futebol,
e passarmos para a ação. É inaceitável o que esse padrão atual de desenvolvimento hoje no Brasil tem tido um impacto determinante sobre a saúde da população brasileira e a gente não pode achar que esse modelo é isso aí, não tem como lutar contra ele. Eu acho que a saúde coletiva, eu acho que a saúde é o grande termômetro do desenvolvimento. Se a saúde do povo anda mal, o nosso modelo de desenvolvimento também está andando mal. E não é o tratamento das doenças, né? Exatamente. É a saúde e o bem-estar de cada cidadão. Agora, esses movimentos, eles naturalmente vão convergir na hora que você tem, por exemplo, uma mulher negra, ela está participando de um movimento feminista, e vai estar também participando desse movimento negro. Agora, você observa esses movimentos, a convergência deles para a criação de novas políticas de uma forma forte, atuante no Brasil, nos últimos anos? Você pode citar alguma política, por exemplo, que tenha nascido de um desses movimentos ou de vários deles? Eu posso citar ou denunciar uma política que está para nascer e que é muito importante que a sociedade cobre do governo federal, que ela nasça, que é a Política Nacional de Agroecologia. Ela foi discutida com os movimentos sociais do campo e da floresta. Ela apresenta finalmente uma possibilidade para que se produza sem agrotóxicos, por exemplo, no país, né, que se estimule a agroecologia, né, que as pessoas... Porque hoje... Um produtor que quer produzir sem veneno tem que ser por conta e risco dele. Ele não tem apoio financeiro, não tem apoio, né? Não tem apoio praticamente, não tem linha de crédito para isso. Só tem linha de crédito para os agrotóxicos, que na maioria são inclusive isentos de imposto. Hoje o brasileiro, ele paga na prática a isenção de impostos dos agrotóxicos e paga depois quando vai para o serviço de saúde ser atendido com algum problema de sabe muito intoxicação. pouco do que está consumindo, né? Exatamente, assim, sabe pouco do que está consumindo e está sendo penalizado por um modelo que está visando o lucro e não a vida. Agora, quando eu citei que há pouca estatística sobre isso, nós fizemos um trabalho aqui no Canal Saúde sobre esse movimento, inclusive sobre toda a questão dos agrotóxicos. E, na época, eu fiquei muito impressionada com o fato, eu pelo menos não achei estatística sobre o consumidor. O produtor, ele tem ali muito claro quando ele tem essa intoxicação, mas o consumidor, que consome muitos produtos, e na verdade todos consumimos, né? Porque o agrotóxico está em todas as... Está no arroz, está na farinha, está no trigo, enfim. Você acaba consumindo o agrotóxico no biscoito, no macarrão e não sabe, né? E essa estatística, mensurar essa reação para o consumidor ainda está muito distante da realidade, né? E a saúde coletiva. Isso, acho que é um desafio para a epidemiologia, para a área de nutrição social. É o que a gente vê recentemente, eu vi estudos aqui até da Fiocruz, a nível internacional, em congressos internacionais, mostrando que está tendo uma incidência maior de câncer na população rural. Aí você tem que imaginar que a população rural, ela vive a tripla carga de exposição. Muitas vezes ele é trabalhador e se expõe aos agrotóxicos. Ele é morador, então muitas vezes um avião pode pulverizar agrotóxicos em cima da casa dele. E ele consome também alimentos. Então algo está acontecendo na nossa população rural, que também é consumidora, né, de alimentos, que está sendo realmente mais exposta. Isso aí é uma questão de lacuna de conhecimento científico, né? Em termos da população urbana, então, o desafio é maior ainda, porque ela está sendo sujeita a vários tipos de exposição de venenos, desde as campanhas de saúde pública, né, dos venenos domésticos, se usa para controle de insetos, né? Mas o que eu queria ressaltar dessa política que está para nascer é que era para ser lançada na cúpula dos povos, a Política Nacional de Agroecologia, como um pacote agroecológico, por exemplo, um pacote ambiental, política ambiental do governo. Mas parece que as pressões da bancada ruralista e outros setores que querem realmente o lucro de forma imediata, né, sem essas considerações ambientais, tem feito com que o governo recue. Então é muito importante, né, o ouvinte que está agora... Os movimentos sociais têm esse poder, né, de fazer o governo ouvir as vozes também da população. Eu acho que a gente tem que se mobilizar, criar seus comitês. Acho que a saúde coletiva tem um papel importante para guiar esse país para um desenvolvimento mais justo, mais sustentável, né? E sustentável no sentido de produção também, né? Claro. Porque é possível fazer essa produção crescer, claro, sem a utilização desse tipo de produto. Precisa de políticas, precisa de apoio financeiro, né? E priorização, né? Que é o que a gente espera que os movimentos sociais, a sociedade cobre isso do Estado. Agora, voltando aqui, Fernando, para a Universidade Sim. Popular dos Movimentos Sociais, a saúde coletiva ela tem uma área específica dessa universidade, uma área de conhecimento, um grupo envolvido especificamente nela, ou ela está entre esses movimentos sempre sendo pincelada? A UPMS, ela não trata de, a princípio, um só tema específico. Um tema especial. Né? Nós, como do Movimento da Saúde Coletiva, que fizemos uma proposta, né, porque as oficinas elas têm temas, né, apesar de
a metodologia ser... Essa, no caso, foi de saúde coletiva. Sobre saúde, sustentabilidade e bem-viver. Mas porque nós propusemos um tema. A metodologia permite que, dependendo do interesse de quem quer organizar uma oficina da UPMS, escolher um tema que talvez seja o mais agregador para os movimentos, um tema maior de interesse, né? Foi nosso objetivo debater a saúde pelo seguinte motivo. Nos interessa muito aprofundar termos metodológicos na prática do que Boaventura tem colocado, que é a ecologia de saberes. Nós temos consciência hoje que só o conhecimento científico ele não é suficiente para realizar as grandes mudanças que esse país precisa. Os cientistas têm que ter a humildade intelectual de reconhecer o conhecimento indígena, ancestral. Temos que ter a humildade intelectual de dialogar com o conhecimento dos povos do campo e da floresta. E na medida que a gente dialoga com esses saberes, que é o que a gente tem, saiu agora nessa socialização, nós queríamos organizar um observatório de ecologia de saberes em saúde, ou se era uma rede. Até divulgar essa ideia da ecologia de saberes, que o próprio nome que é dado já é muito interessante. Sedutório, né? O nome, né? E parece que já nos surgiu nos movimentos sociais um novo nome para tentar, porque o observatório é um pouco ainda muito formal, a rede é muito dinâmica, aí agora nos sugeriram que a gente talvez utilize a teia de ecologia de saberes e saúde, né? Está ampliando, né? Nós estamos nesse processo de reflexão, né, onde os movimentos sociais são parceiros, os intelectuais também engajados da saúde coletiva, e nos próximos anos nós vamos construir uma institucionalidade nessa direção, né, de um espaço de produzir ciência crítica, né, de conteúdo emancipatório, para contrapor uma ciência fria, uma ciência que se diz neutra e na prática não é. A nossa ciência, que na ecologia de saberes que a gente quer produzir, ela tem lado. São lados dessas populações que estão sendo vulnerabilizadas, estão sendo excluídas, né? Uma ciência que resgata, acho que na essência, o papel que eu acho que um pesquisador, um cientista deve ter, que é trabalhar para esse bem comum, tanto do planeta como da sociedade. É com esse foco que nós vamos dedicar a isso. Eu acho que a saúde coletiva vai ganhar muito com essa discussão, na medida que ao longo, né, da evolução do SUS, ela foi se institucionalizando, se burocratizando, e acho que é a hora de pensar um novo ciclo para o SUS, né? Um SUS que olhe para as questões do desenvolvimento, para as questões ambientais, para as questões da participação social. E oportunidades como essa, como a UPMS, eu acho que são formas de chacoalhar os nossos conselhos, chacoalhar o SUS na perspectiva de avaliarmos como está se dando essa participação social e se ela não pode ser realmente potencializada, né, e amplificada. Ótimo, são boas perspectivas de futuro, então, aí pelo movimento se concretizando, né? Bem otimistas. A oficina foi boa? Foi excelente, ela foi assim, segundo o Boaventura, que acabei de sair de uma reunião de avaliação com ele, que já tem há 10 anos, né, fazendo o debate Desde 2003, da UPMS, né? Ele acha que aqui no Brasil, nessa oficina, no Bom Retiro, no meio da Mata Atlântica brasileira, a UPMS chegou na sua maioridade. Que maravilha. Olha, Fernando, muito obrigada pela sua participação no nosso programa, direto da Cúpula dos Povos. Eu que agradeço o convite. Acho que está sendo uma experiência histórica, sensacional, de uma construção de saberes, né, no campo contra-hegemônico, mas eu acho que nós vamos realmente estar fazendo a diferença nesses próximos anos. Tomara. Obrigada a você que acompanhou o Sala de Convidados Entrevista. Se você quiser rever ou gravar esse programa, entre no nosso site, canalsaude.fiocruz.br. Para fazer comentários, o nosso e-mail é canal@fiocruz.br. Eu espero você no próximo programa. Até lá!